pessoal, boa noite. Esse é o tema que vamos falar sobre resiliência. O que é resiliência, pessoal? Resiliência é a capacidade de se adaptar, se recuperar frente às diversidades. O tema resiliência muitas vezes é cercado por mitos e equívocos. Vamos analisar alguns dos mitos e verdades sobre resiliência. Então, veja, nós vamos dividir o nosso trabalho aqui em 3 partes. Primeiro, vamos falar de resiliência sobre mitos e verdades. E vamos ter depois uma conclusão sobre os mitos e verdades. Iremos também falar sobre os aspectos negativos da resiliência. Porque, veja bem, olha o primeiro mito. A resiliência significa não sentir emoções negativas, estresse ou tristeza. Ora, qual que é a verdade? A resiliência não é sobre eliminar emoções negativas, mas sim sobre aprender, gerenciar, esperar as emoções negativas. Há uma ideia equivocada, que as pessoas resilientes são sempre autoconfiantes, otimistas e não têm momentos de frustrações. Na realidade, as pessoas resilientes conseguem lidar com suas emoções, por estarem sempre estudando o tema resiliência. Mas isso não as deixa isentas de terem mais diversos tipos de problemas. Outro lado, mito 2. Algumas pessoas nascem resilientes e outras não. Qual é a verdade? De acordo com o estudo da Harvard, resiliência é inata. A resiliência cresce com a experiência. A resiliência pode ser desenvolvida independentemente do ambiente que a pessoa vive. Resiliência é o resultado de uma série complexa que envolve a genética, a persistência e solução de problemas, o apoio social recebido, a constância de investimento e tempo e autoconhecimento. Mito 3. A pessoa resiliente não precisa se preocupar com problemas futuros. Quando o problema surge, ele é suportado com resignação, sem mutação, pois se resolve praticamente sozinho. Qual é a verdade disso? A resiliência envolve uma abordagem ativa no enfrentamento de desafios e na busca de soluções. A resiliência é uma soft skill, uma habilidade que faz parte da natureza humana, usar toda a força e conhecimento para atingir objetivos visados. Todos os organismos vivos, uns mais, outros menos, têm seus problemas de sobreviver e viver. É a lei da evolução das espécies de Charles Darwin em ação. Mito 4. Seguinte, resiliência significa ter superpoderes de suportar tudo sozinho. A verdade é o seguinte, ninguém é totalmente autossuficiente. Até para virar gente, precisa de um parceiro, um homem ou um espermatozoide. Resiliência também envolve reconhecer quando se precisa de apoio e buscar ajuda de outras pessoas. As pessoas não fazem tudo sozinha. Super-Homem, Mulher Maravilha, olha, pessoal, somente mesmo na resiliência em quadrinhos. Então, vou agora falar aqui sobre as conclusões, mitos e verdades. Primeira conclusão, a resiliência é um processo dinâmico. A resiliência é como fazer metrô. Tem começo, não tem fim, enquanto estivermos vivos. 2. A capacidade de ser resiliente varia em diferentes situações, em diferentes ciclos naturais da vida. Porque a resiliência está sempre em evolução. Né? Ela se modifica, se desenvolve a cada experiência de vida e a cada problema que vamos resolvendo na vida. Terceiro, a resiliência é um desenvolvimento contínuo. A resiliência é como uma coisa viva, sempre lutando para crescer e sobreviver. 4. A resiliência é cultivada através de práticas e estratégias que reforçam a adaptabilidade e a força emocional. A resiliência está sempre se modificando, se ajustando à medida que os mais diversos tipos de problemas vão sendo enfrentados. Ou seja, pegar um problema e transformar em desafio e ir em frente. Vamos ver agora os aspectos negativos da resiliência. Embora a resiliência seja vista como uma qualidade positiva em algumas situações, ela pode gerar aspectos negativos, especialmente quando mal compreendidas. Então, vamos lá ver aqui. Segundo, o meu negativo 1. Querer superar todo obstáculo a qualquer custo. Veja, isso pode resultar em problemas emocionais ou psicológicos a longo prazo, pois no enfrentamento adequado das emoções pode levar à ansiedade. Veja, depressão é quando você pensa muito no problema do passado que não foi resolvido. Você está sempre pensando no problema do passado, isso é depressão. Agora, o que é estresse? Estresse é ter um problema presente, tentar resolver e não consegue, sem tempo e tal, trabalhando até resolver o problema.
E ansiedade é o futuro que não aconteceu, você está preocupado com o que ainda não aconteceu. Essa é a ansiedade. Segundo ponto, usar a resiliência como justificativa para suportar situações tóxicas, ambientes insalubres. Veja, diante de Sweet Martin, médico, escritor e empresário, ele falou assim, o mais adequado é reconhecer quando é melhor seu ambiente mental, a sua saúde mental. Veja, ele falou assim, a qualidade do seu trabalho tem tudo a ver com a sua vida. Se você trabalha no escritório, você tem sucesso, o pessoal gosta de você, você pega os seus problemas, transforma em desafio, leva uma solução, você se sente bem, você é elogiado. Então você volta para casa tranquilo. Caso contrário, você está num ambiente tóxico, quem dizer, chega em casa, bate o portão, chuta o cachorro, pisa a boneca da sua filha e chega lá, faz a comida logo, quero ver eu não estou aguentando mais hoje. Quer dizer, isso não é vida. Se você acha que o seu ambiente é tóxico, sai do ambiente. Por isso é a oportunidade que você tem autoconhecimento, desenvolver seu conhecimento, você escolher onde você quer trabalhar. Veja, eu sempre trabalhei em muitas empresas, na mesma atividade. Isso é importante. Aprenda a ter autoconhecimento para que você possa viver a sua vida de maneira honesta, tranquila e útil, agradável. Terceiro, acreditar que vai se recuperar rapidamente e seguir em frente sem estar devidamente preparado para o processo de luto, com grande tristeza, um trauma. Veja, toda recuperação tem um tempo de demora. Toda perseverança, muito esforço pode ser em frente. Nada acontece de uma hora para outra. É uma preparação contínua. Essa que é a realidade. É isso aí, pessoal. Estamos à disposição. Algumas perguntas estão à vontade aqui. Vamos entender um pouco mais sobre essa tal de resiliência. Eu fiz aqui algumas anotações. Dentro da inteligência emocional, Elázar, vamos até situar o pessoal, dentro da inteligência emocional, a gente tem que trabalhar muito essa questão da resiliência. E aí nós já temos de cara uma pergunta aqui da Fabi, estrategista. Elázar, em quais desafios na sua vida você teve que ser mais resiliente? Ótima pergunta. Porque é o seguinte, o que acontece? Nós temos um ponto interessante. Nós entendemos há muito tempo que quando o americano entrou na guerra, lá na Primeira Guerra Mundial, fizeram os testes da Operação Benet, o que o cara ia fazer? Bomba ativo, fazer buraco e tal. Depois percebeu ao longo do tempo que algumas pessoas que tinham alto nível de QI não eram as que tinham mais sucesso. As pessoas que tinham mais sucesso, às vezes, não eram mais que tinham alto QI. Então, aí descobriu, sim, falando do Goleman, falou assim, não, esse é emocional. Então, hoje, o cara é demitido pelo currículo dele e demitido pelo comportamento. Então, através do meu trabalho de estudo, que fiz mais de 15 cursos de OM no Brasil todo, descobri o seguinte, qual que é o desafio nosso? O desafio nosso é você transmitir o que nós sabemos. Porque eu tenho muitos professores de matemática que, infelizmente, têm muito conteúdo e não sabem transmitir. Então, essa é a grande função sua, Mauro, e do nosso grande amigo ao lado aqui, que nos ajuda, nessa trilha de palestra, a desenvolver, falar aquilo que tem de conhecimento, que saber, o Google está cheio. Agora, quero que você transmita esse conhecimento. Esse é o grande desafio da vida. Então, mas aí eu quero dar um exemplo prático, né, respondendo aqui a pergunta da Fabi. Eu, por exemplo, eu era um adolescente muito tímido. E aí eu vi que se eu não fosse buscar ajuda, eu não ia conseguir, né, me comunicar melhor. Então, eu entendo que eu fui resiliente a ponto de não aceitar as limitações, né, e fui atrás de desenvolver habilidades que pudesse me ajudar a se tornar hoje o profissional que eu sou. Então, respondendo, Fabi, realmente, no dia a dia, nós nos deparamos com certas situações que nós temos que ser flexíveis, né? Nós temos que buscar uma energia lá de dentro para superar alguns obstáculos. E aí, Elázar, pode comentar, os dois. Vamos dizer assim, o importante na vida é todo mundo tem problema. Só um cemitério que está cheio de gente sem problemas, certo? Agora, se você tem um problema, transforma em desafio. Veja que interessante. Se você tem um problema, isso é um desafio, o enfoque é outro. Você está fazendo um trabalho, tem uma barreira física ou mental, você para.
Agora, você vai, não, essa barreira eu vou pular essa barreira. Então, é um desafio. Então, você vai e pula. É aí que está a corrida, que vai pulando com barreira, obstáculo. Por que ele chega na barreira e pula a barreira? A razão é a seguinte: a barreira indica o caminho do pódio. Na medida em que você pega um problema, transforma em desafio, você ultrapassa o desafio, você chega cada vez mais perto do pódio dos campeões, onde é o lugar que você deve chegar. Essa é a ideia. Pega o problema, transforma em desafio. Não fique deitado esperando cair do céu. Do céu de São Paulo só cai chuva e muita poluição. E cada 22 mil raios, um cai na cabeça do cara e entorta o chifre do cara. Mário, por favor, comenta. Falar de resiliência, né? Acho que eu também gostaria de agregar aqui. A minha maior resiliência foi em 2009, quando na nossa empresa nós descobrimos que nos tornamos milionários no vermelho. Ou seja, menos alguns milhões, e foram vários anos para sair desse buraco, muita determinação, muita resiliência para enfrentar bancos, advogados, agências de cobrança, mas graças a Deus a gente aprendeu muito com isso, e só coisas boas vieram como resultado. Comecei a escrever livros, comecei uma nova jornada, enfim, tudo que a gente está fazendo hoje é resultado de uma mudança que aconteceu, um momento difícil lá, mas essas coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então, olha, tanto eu não falei teoria, eu tenho livros a respeito, eu tenho cursos a respeito. Então, todas as palestras que eu tenho livro das palestras, esse é o ponto, entendeu? Então, lá tem informação. Então, o próprio meu querido amigo Mauro aqui, que fez nosso prefácio, o guia do palestrante, ele também está vendo que eu escrevo pra caramba há muitos anos, tá certo? Tem mais de 15 cursos de sistema administrativo, de consultoria. Então, assim, nós temos que usar o nosso conhecimento e passar para outras pessoas, para que o caminho do sucesso, as pessoas sejam mais reto, não cheio de curva, cheio de buraco e cara na contramão. É esse o nosso objetivo, nossa razão de ser na vida é essa, ajudar as pessoas que vêm atrás de nós a ir mais rápido, mais sucesso, com mais rapidez e mais tranquilidade. Nós não podemos pegar o nosso conhecimento e jogar no lixo. Esse conhecimento tem um valor grande para as pessoas que nós. Esse é o nosso objetivo de vida, esse é o nosso propósito de vida. Nosso sucesso é ajudar as pessoas a seguir o que nós conseguimos acertar. Nós erramos, mas nós, já dizia Vilo, nós temos todo o tempo do mundo para todos os erros. Portanto, aprenda com os erros dos outros. E melhor ainda, não só errando que se aprende, é corrigindo os erros que se aprende. Muito sensacional. Bem. E tem mais pergunta aqui. Vamos explorar. O Alexandre Maranini, que vai estar agora em abril com a gente aqui. Mas tem pergunta fácil, senão não consigo saber. Próxima quarta-feira teremos Alexandre Maranini. Qual o elemento-chave para incorporar a resistência dentro de cada um de nós? Qual o elemento-chave para incorporar a resistência dentro de cada um de nós? Elazé, primeiro. Eu não digo resistência, eu digo resiliência. Tem 2 fatores importantes da resiliência. Primeiro é adaptação. Você não pode ter um problema, eu vou resolver. Não, peraí, você está preparado? Você está em condições psicológicas para resolver aquilo? Porque você inventou um problema, você tem habilidade, capacidade, pode passar vergonha. Pessoas que elogiam você, que adoram você, falam, olha esse cara, que bobagem que ele fez aí. Então, você está preparado, estou preparado. E depois é o seguinte, aí você tem o quê? O problema. Então, nós temos 2 coisas, preparação e os problemas. O problema faz parte da vida, tá certo? Essa é a tua. Então, tem 2 partes. Você tem que estar preparado, sim, mas você tem que ver, é a hora oportuna de fazer isso? Essa que é a ideia. Qual é o elemento-chave para incorporar a resiliência dentro de cada um de nós? Né? Então, uma coisa que eu gosto de... É adaptação, né? Adaptação, né? Flexibilidade. E a diversidade, você vê a diversidade, diversão e diversidade. Então, são os problemas que existem, adaptação mas os problemas. Essas 2 coisas. E transformar isso aí em o quê? O problema, e uma coisa que vai transformar isso aí não fazer um trabalho em frente, mas em frente. Eu gosto de falar de pensamento positivo, né? Eu converso com muitas pessoas que são muito negativas, né? E aí eu acho que nós temos que ter esse pensamento positivo. Então, aconteceu um problema, eu pelo menos já estou com foco na solução. Eu não fico reclamando, foco na solução. Isso eu acho que entendo como um elemento-chave para melhorar essa resiliência.
E aí eu tenho uma pergunta minha, Elazé, que eu anotei aqui durante a sua palestra para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre resiliência, né? A pergunta é simples, assim, ó. Como melhorar a resiliência corporativa? Então, veja bem. Olha, você tem um líder. O líder, na palavra celta, que vai na frente. Se ele vai na frente, alguém está seguindo. Você está seguindo, tem bons exemplos, bons resultados para poder acreditar nele. Então, se você é um líder no departamento e você não está percebendo que a sua equipe é como uma orquestra, cada um tem um instrumento, tem um conhecimento, né, para poder usar na hora certa, usar aquele conhecimento. E o maestro, que é o líder, já trabalhou todo aqueles trabalhos, aqueles instrumentos, estudou bastante. Então, se você é um líder, você vai saber a hora que o cara tem que entrar no time e dar o resultado dele. Esse é o líder. É ele que vai saber a hora que cada um entra e dá aquilo de conhecimento, que nem todo mundo é igual. E outro importante com o líder tem que saber assim, o capacidade de cada um e deixar eles errarem um pouquinho. Porque é o seguinte, quando você deixa o seu liderado ter uma autonomia, e você sabe que toda autonomia, você controla a autonomia dele, ele vai fazer um pequeno erro. Então, esse erro tem bereios, tem cortes assim. Então, você fala, vem cá, cara, você viu que você tal. Então, você utiliza aquele pequeno erro dele para orientá-lo a poder melhorar. Essa é a função do líder. Sensacional. E a Ceissa de Macedo, que já participou aqui em dias anteriores. Elazé, você acredita que uma pessoa resiliente está sempre se preparando para os desafios? Ou uma pessoa pode ser resiliente só em alguma área da vida? Não, veja bem, olha, ninguém está preparado para tudo, porque tudo é muita coisa. Mas dentro da sua atuação, veja, o Steve Jobs já falou o seguinte, você tem 8 horas para trabalhar, 8 para dormir, 8 não para trabalhar e para dormir. Essas 8 horas, pega 20% dela, trabalha sua atividade profissional. Se não se dormir, fala, o que eu aprendi hoje na minha vida profissional? O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi com ele? Essa é importante. Se você aprende os 20% durante o dia da parte profissional sua, você está preparado para o inesperado. Se for Kung Fu, preparado para o inesperado. Não para tudo. Agora, nem todo mundo está preparado para tudo e nem todo mundo tem todos os problemas. Então, se você não está na média, é medíocre, não está na média, você vai ter um resultado e em relação às suas pessoas, você vai ser sobressair. Sensacional. Mário, passar a palavra para o Mário para a gente finalizar. Meu amigo, parabéns. Você é uma máquina de conteúdos, né? É muito bom ouvi-lo e com certeza a gente vai ter mais tempo lá no navio para a gente poder desfrutar disso. E esse é um tema muito importante, novamente, como as pessoas precisam ser mais resilientes, porque a vida é cheia de desafios, de problemas, e as pessoas que conseguem superar esses desafios, se tornam resilientes, elas vão vencer. E nós estamos falando aqui de venda e vença mais. E com certeza, aqueles que querem vencer mais a vida, não é que vão passar uma vida sem problemas, não, vão ter problemas. Mas é como você enfrenta esses desafios, que você supera eles, que nem você falou muito bem a analogia lá da pista de corrida com obstáculos. A vida não é uma corrida de 100 metros, não, que o Usain Bolt faz em 9 segundos e lá alguma coisa. É uma maratona, né, longa, com muitos obstáculos, com curvas, com um torcedor que joga tomate na sua cara, um cara que passa uma rasteira, e outro que xinga, e algumas pessoas a gente se agarra, nós três aqui, a gente vai até o fim, a gente se agarra no pai lá em cima, a gente vai ter vitória em tudo isso. Então, continue falando sobre isso. Obrigado por sempre nos inspirar e colaborar aqui com a gente. Eu só queria dizer a origem da palavra resiliência. Só em latim. É resiliência. Para tratar, resiliência é saltar. Então, a ideia é assim, você de repente está olhando, caramba, que problema! Caiu para trás. E você volta. Esse é o cara resiliente, é o cara que tem um problema, ele fala, meu Deus do céu, ele volta, é para trás, recuar. E ele volta. Esse é o cara resiliente. Esse é o cara. E vocês dois são dois caras resilientes que eu adoro pra caramba. Obrigado, Elazé. Até a próxima. Tchau, tchau.